Seria realmente possível uma fusão entre a ISA Energia e a Taesa? Galera, existem sim alguns pontos que levam a crer que futuramente esse é um evento que pode vir a acontecer. E caso venha acontecer, em qual dessas ações seria melhor estar posicionado? Na CEMIG, na Taesa, na Transmissão Paulista ou na Alupar? Nesse vídeo vou abordar pontos fundamentais para sua análise, como os obstáculos da CEMIG para vender a sua participação acionária na Taesa, o direito de preferência que a Alupar teria na TBE, que é um ativo importantíssimo hoje no portfólio da Taesa e da Alupar, e também quais seriam os grandes benefícios para a Transmissão Paulista no caso de uma aquisição da participação da CEMIG aqui dentro da Taesa. Galera, pontos detalhados para você sair daqui sem dúvida a respeito dessas 4 ações. Inclusive, vou falar um pouco sobre cada uma delas, qual delas está mais redonda atualmente para se investir, considerando os riscos do cenário atual, né? Uma elevação na taxa básica de juros, as empresas menos alavancadas vão sofrer um pouco menos agora, né? Então a gente tem que olhar também não só para a taxa de retorno a longo prazo, mas também para a preservação do capital investido, e tudo isso eu vou abordar com vocês nesse vídeo. Lembrando que nada aqui se trata de recomendação de investimento em ações. Eu quero trazer informação de qualidade para você realizar suas próprias decisões sem depender de ninguém. Se eu te ajudar de alguma forma, fortalece o meu trabalho, deixando para mim o seu comentário e também a sua inscrição. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Inicialmente não existe nenhuma notícia oficial. O que existe é a especulação por parte de alguns canais de finança que trabalham com a possibilidade de futuramente, quem sabe, a ISA Energia comprar a participação da CEMIG dentro da Taesa. E nesse caso haveria a fusão de 2 empresas predominantes no setor de transmissão de energia elétrica, transformando numa verdadeira gigante hoje no setor. E haveriam, claro, grandes benefícios da fusão da ISA Energia com a Taesa, porque isso poderia gerar, sem dúvida, sinergias operacionais e financeiras, reduzindo custos e despesas operacionais, mas principalmente financeiras. E como nós sabemos, a CEMIG vem passando há alguns anos por um ciclo de forte desinvestimento, vendendo ativos não core, como no ano passado, vendendo a sua participação na Aliança Energia, que era uma geradora de energia que a empresa possuía em sociedade com a Vale. Então, aos poucos, ela vai reduzindo a sua estrutura, se tornando uma empresa um pouco mais enxuta e mais eficiente. E um ativo estratégico que poderia ser vendido a médio e longo prazo é a participação acionária da CEMIG na Taesa. Estamos falando aqui de 37% das ações ordinárias, né? Então hoje a CEMIG detém o controle da Taesa, porém está sim passando por um processo de otimização da sua estrutura, se tornando ainda mais eficiente em termos operacionais e financeiros, e tudo isso leva a crer que a empresa vem se preparando para uma possível privatização através do modelo corporation, como eu já falei com vocês, inclusive vou deixar um vídeo mais aprofundado sobre o tema aqui na descrição desse vídeo. Nesse contexto, a CEMIG poderia sim vir aqui e vender sua participação de 218 milhões de ações ordinárias na Taesa, enxugando assim a sua estrutura de capital e permitindo uma excelente entrada de dinheiro em caixa. Isso também seria interessante para a CEMIG, uma vez que existe a necessidade de um pagamento de 3,1 bilhões de reais para renovar a concessão de algumas hidrelétricas no curto e médio prazo, né? Então, pagamento de outorga realmente bilionário, e com essa entrada de dinheiro em caixa, fruto da venda do controle da Taesa, isso facilitaria muito a vida da CEMIG no curto e no médio prazo. E para a galera que chegou há pouco tempo na Bolsa, num passado muito recente, a CEMIG já teve sim a intenção de vender a sua participação no controle da Taesa, né? Então essa matéria é de março de 2021 e destaca que a CEMIG havia anunciado que estaria avaliando estruturas para vender sua participação na Taesa, uma transação que pode levantar cerca de 2,5 bilhões de reais para a estatal mineira, dona de 21,6% da transmissora de energia. Porém, na época, a ISA não demonstrou interesse, e também nós tínhamos algumas barreiras aqui, né? Uma barreira importante talvez seja a TBE. Então, a TBE é a Transmissora Brasileira de Energia, né? Uma joint venture constituída entre a Taesa e a Alupar com diversos ativos. Estamos falando aqui de 13 concessões com um total de 918 milhões de reais de receita anual permitida. Para critérios de comparação, percebam que a receita anual permitida da Taesa hoje é de 4,1 bilhões de reais, considerando todas as concessões, e só a TBE equivale a 918 milhões de reais. Então, realmente, um impacto significativo nas receitas a serem adquiridas aí pela Taesa nos próximos anos. E o acordo de acionistas da TBE diz que, caso a CEMIG saia do controle da Taesa, a Alupar tem o direito de comprar a participação da Taesa na joint venture. E se a Alupar exercer o direito de preferência, a Taesa receberá uma montanha de dinheiro.
Então percebam que nós temos vários fatores embaraçando essa possível transação de venda do controle da Taesa para a ISA Energia. O primeiro deles seria a possibilidade da Alupar exercer o seu direito de preferência na compra da TBE, né? E nesse caso, a Taesa iria ser um ativo estratégico no seu portfólio para as mãos da ISA Energia. Entretanto, eu não sei se a Alupar conseguiria fazer frente ao valor necessário. Por quê? Porque a Alupar atualmente está bastante alavancada, então ela deveria contratar mais dívida ainda para conseguir comprar a participação da Taesa na TBE e talvez isso viesse a ameaçar a sua estrutura de capital, principalmente considerando a elevação da taxa básica de juros, né? Então, um grande porém aqui. Segundo ponto é que a ISA Energia já detém participação acionária dentro da Taesa hoje, então ela poderia sim aumentar sua participação acionária, inclusive comprando o controle. Mas normalmente existe um prêmio pelo controle de uma companhia, e será que a ISA Energia estaria disposta a pagar esse prêmio de controle para uma empresa que está com alavancagem em 4 vezes dívida líquida sobre EBITDA e tem uma série de concessões que irão vencer a partir de 2030? Lembrando que a ISA está com uma alavancagem relativamente controlada, com dívida líquida sobre EBITDA em 1,8 vezes, então ela poderia se alavancar um pouco mais para fazer frente ao aporte na Taesa. Porém, temos que lembrar a questão da RBSE também, né? Então, a partir de 2028, perde uma fonte de receita importante e teria então sua alavancagem muito maior, considerando o fato de que ela faria um aporte relevante para comprar o controle da Taesa. Então, como vocês podem ver, apesar de nós não termos nada concreto, a CEMIG já tentou, num passado recente, realizar a venda do controle da Taesa e esse também é um dos planos dentro do projeto estratégico da CEMIG, de reduzir a sua participação em ativos não core. Então, nós poderemos ver nos próximos anos uma nova tentativa de venda do controle da Taesa sim, né? Principalmente considerando a necessidade da CEMIG pagar 3,1 bilhões de outorgas para renovar a concessão de algumas hidrelétricas importantes para o portfólio da empresa. Dessas 4 empresas, eu acredito que a mais beneficiada seria a CEMIG. Por quê? Porque a venda da Taesa poderia gerar dividendos extraordinários para os acionistas da CEMIG e olhando para os resultados de uma forma geral, a CEMIG tem entregado uma qualidade acima da média. Então aqui nós temos indicadores de rentabilidade muito elevados, com um ROI de 23%, um ROIC de quase 20% e trabalhando com a margem líquida de 17%, um forte crescimento de lucros e receitas nos últimos 5 anos e uma companhia que está totalmente tranquila em termos de endividamento, com dívida líquida sobre EBITDA inferior a 1 vez. Então, essa entrada forte de dinheiro em caixa proveniente de uma possível venda do controle da Taesa talvez viesse a se desdobrar em dividendos extraordinários, como ela pagou em 2024. Né? A empresa está bastante descontada, com um preço-lucro de 4,8 vezes e um P sobre VP de 1 vez, tendo entregue quase 13% de dividend yield nos últimos 12 meses. Então, sem dúvida, das 4 empresas, a que me parece mais segura, mesmo que essa operação siga adiante, seriam aqui as ações da CEMIG, porque está muito menos alavancada, a empresa está bem redonda e o bônus aqui seria a potencial privatização, né? Que segundo os analistas da Genial Investimentos, poderiam destravar um valor para as ações da CEMIG e num cenário otimista, a ação poderia chegar a custar R$ 23,70. Vou deixar na descrição desse vídeo uma análise mais aprofundada da CEMIG, caso você queira conhecer melhor os riscos e as vantagens de se investir nessa empresa. Lembrando mais uma vez que nada nesse canal se trata de recomendação de investimentos, mas se eu te ajudei com a minha análise, peço que você fortaleça o meu trabalho, deixando o seu like, um comentário e até o próximo vídeo.